Você já prestou atenção como os nossos ouvidos são tão parecidos com a nossa boca? A diferença fundamental é que a boca fala para outros ouvidos, mas os ouvidos falam para você mesmo. Então daí tem uma importância muito grande de você saber filtrar, de você saber ouvir. As pessoas têm muita dificuldade em usar a sua língua, em usar a sua fala, e também têm muita dificuldade em ouvir. Então são duas partes do corpo humano que existe uma necessidade muito grande do aprendizado do uso. Como nós já falamos outras vezes, a pessoa aprende a usar as mãos, os pés, mas não aprende a usar o coração, não sabe usar a boca, não sabe usar os ouvidos, não aprende a usar os olhos. E basicamente, a gente cumpre mais coisas que ouvimos do que coisas que falamos. E na época da construção da Torre de Babel, parece que as pessoas, eles não tinham ouvido aquilo que o Criador falou com eles. Parece que eles esperavam outro dilúvio. Então começaram a construir uma torre muito alta. Se tivesse uma nova inundação, eles ficariam num lugar alto e protegido, acima das nuvens, acima da chuva. E após o evento do dilúvio, essas pessoas que parecem que não ficaram sabendo que nunca mais o mundo seria destruído daquela maneira, a impressão que nós temos é que, será que houve uma falta de comunicação, uma falta de aviso? Será que a notícia foi dada em um idioma desconhecido a eles e eles não entenderam nada? Será que duvidaram que o arco celestial não representasse nada para eles? Mas o mundo ainda era todo de uma só linguagem. Todos compreendiam todos, por mais que tivessem idiomas diferentes. Mas os descendentes de Ham, eles decidem erguer uma torre. Por que logo os descendentes de Ham? Será que eles ficaram tão revoltados com a maldição que Noé lançou sobre o filho Ham, que eles não davam mais ouvidos à mensagem de Noé? Eles não queriam saber da aliança entre o Eterno e o arco celestial? Mas mesmo assim, os descendentes de Ham, eles decidem erguer uma torre para alcançar as nuvens, ou para ficar acima delas. E muitos falam que Nimrod foi o construtor da Torre de Babel, mas isso não está escrito nas Escrituras. É preciso, antes de formar uma ideia, antes de ouvir, antes do seu ouvido falar com você, antes de você acusar alguém de alguma coisa, eu não estou aqui para inocentar Nimrod, mas é preciso investigar os fatos. O ser humano, ele é muito bom para acusar, para investigar, para querer saber da vida dos outros, mas ele é muito ruim para saber da própria vida. E é hora de acabar com essa bagunça. A história do dilúvio e da Torre de Babel, elas estão conectadas, pois vêm de ações humanas que merecem a punição elohímica. Primeiro, e mais importante, é o dilúvio, que destruiu toda a humanidade, exceto Noé e sua família. A geração de Noé cometeu todos os tipos de pecados, mas o principal motivo da sua destruição foi por conta do tipo de casamento que eles estabeleceram. Tudo começa quando os filhos de Elohim viram que as filhas dos homens eram bonitas, eram belas. Depois casavam e davam-se em casamento. Ou o casamento não tinha função de estabelecer família, mas os prazeres e a injustiça contra o céu, uma forma de rebeldia contra o casamento que Elohim estabeleceu. E uma mulher, ela passava por muitos homens e gerava filhos com diversos tipos de DNA. Uma mulher, em um ato sexual, ela tem grande chance de herdar em seu sangue e em seu DNA, em suas células, o DNA do parceiro sexual que ela
tem relação com ele. E se ela teve relação com mais de um parceiro, ela tem uma grande chance de herdar dentro dela o DNA daquele parceiro. De forma que isso vai acumulando tipos de DNA de vários homens no corpo daquela mulher. E o filho que vai nascer dessa mulher, ele pode receber esses DNAs. Parece que a intenção desses homens era criar uma raça humana independente de Elohim através do DNA. Existe uma ciência chamada micromerismo, que ela estuda justamente essa transmissão de DNA do homem para a mulher. Existem estudos avançados onde mostram o cromossomo Y, que só tem no homem, encontrado em mulheres. A mulher tem cromossomos XX e o homem tem cromossomo XY, mas em algumas mulheres foram encontrados cromossomos Y. A segunda história é um pouco mais sutil. Nós lemos na Torá sobre um grupo que tinha o mesmo idioma, uma mesma linguagem. E eles se reuniram em uma planície para construir uma cidade com uma torre bem no meio dela. A ideia dessa torre era atingir o céu. Ou será que a intenção era chegar a Elohim e ao Éden? Nós lemos sobre a fabricação de tijolos e argila nessa segunda história. Vemos também eles elaborando um plano para fazer um nome para eles. Isso significa que estavam rejeitando o nome Kadosh do Criador. É nesse ponto que a língua deles sofre a maldição da confusão. A maldição da confusão da comunicação. Criar o nome para eles e negar o nome Kadosh, com certeza não foi uma boa ideia. E eles então são dispersos por toda a terra e de modo que um não compreendia mais o outro. O pecado dos mabulianos não era diretamente contra Elohim. O pecado dos diluvianos não era diretamente contra o Criador, mas era contra a própria humanidade e a natureza. E por isso foram todos destruídos. O pecado da geração da Torre de Babel, esses foram contra Elohim, mas eles simplesmente só foram dispersados. Enquanto o pecado dos mabulianos foram contra a própria raça humana e esses foram destruídos. Então nós temos essa diferença de decretos de punição. Os mabulianos, eles tinham por natureza, por intenção, se destruírem. Eles agiam com maldade contra a família, contra a procriação humana. Já na Torre de Babel, os construtores, eles eram unidos. E eles estavam trabalhando para um tipo de união. E a linguagem para eles era muito importante para essa união. O maior castigo àquela geração era viver com discórdia. Eles não aceitavam eles terem uma vida em discordância uns com os outros. Eles sempre buscavam por um comum acordo, pela união da humanidade. Enquanto os mabulianos, eles queriam destruir a humanidade, a sociedade, as relações humanas. A Torre de Babel, que foi um ponto de encontro entre os seres humanos daquela geração, essa era a intenção deles, evitar discórdias, unir os povos. Então, o castigo deles foi serem dispersos. A Torre de Babel, ela estava se tornando um santuário humano. Aquilo que a serpente falou com Havá no Éden, de que poderiam ser como Elohim, era a esperança da geração de Babel. Outro ponto que a gente deve destacar num estudo como esse é o nome de Noa. O nome de Noa, ele significa descanso. E ele fazia parte da 10ª geração da humanidade. Nós lemos no livro de Vaikra, capítulo 27, verso 32, onde diz assim: o 10º será santo para Elohim. E Noa, ele fazia parte da 10ª geração da humanidade. E como o nome Noa significa descanso, paz, a paz que Noa representa, ela pertence a Elohim. A 10ª será santa para Elohim. Será Kadosh para Elohim. Isso representa a paz
que abençoará a terra na era de Mashiach. E ele, o Mashiach, ele vem como no tempo de Noé, ele vai vir como no dilúvio. As pessoas estarão casando e dando-se em casamento. E isso será retificado. E a maldição da Torre de Babel também será retificada. E tudo isso está oculto em Mashiach.